Oi, gente, bem-vindos ao Fluxo Atemporal Timeless Flux. Meu nome é Sabine e hoje eu tô trazendo uma leitura de sim, não ou talvez. Então, uma leitura muito rápida, muito prática, muito curta, para contrabalançar um pouco as leituras mais profundas que eu tenho feito, caso você precise de uma resposta para uma pergunta urgente. Eu vou, além de ler as cartas, tirar uma palavra força ou uma palavra-chave que pode ajudar a gente a interpretar a sua leitura melhor desse saquinho aqui, tá? Então, fica até o final da leitura. Vocês já sabem que são leituras gerais, então é preciso que vocês façam contato com a intuição de vocês para entenderem quais mensagens ressoam e quais não ressoam. E eu tenho 8 opções aqui para vocês escolherem hoje, então é bastante coisa. Eu nunca tinha feito esse tipo de leitura em português e espero que ajude. A primeira opção está representada por esse cristal de quartzo rosa. A segunda opção está representada por esse quartzo azul, que acho que tem um pouco de quartzo branco também. A terceira opção está representada pela ametista. A quarta opção está representada pela... Eu acho que é cornélia essa pedra, agora não tenho certeza, eu sempre esqueço. Se alguém souber, pode colocar aí nos comentários, eu não vou ler cristais hoje. Aí a gente tem a pedra da lua, representando a opção de número 5. Essa aqui eu acho que é a pedra do sol, também não tenho certeza, podem colocar nos comentários, representando a opção número 6. A hematita, representando a opção número 7. E o olho de tigre, representando a opção de número 8. Então, se vocês precisarem de um minutinho para se concentrar, escolher a opção de vocês, fiquem à vontade. Queria aproveitar para agradecer as pessoas, os brasileiros e brasileiras que estão assistindo ao canal. Faz muita diferença para mim os comentários também que eu tenho recebido, tanto diretamente no canal, quanto pessoas que assistem e vêm me procurar por outros meios, ajudam bastante a dar força para seguir com esse trabalho, em que eu acredito muito. Bom, então se vocês já escolheram, eu vou começar com a leitura para aqueles que escolheram a pedra de número 1, que é o cristal de quartzo rosa. Vou só organizar as pedras aqui, para a gente poder seguir. E caso você tenha pulado a introdução, eu vou tirar uma palavra-chave de uma bolsinha mágica que eu tenho aqui ao meu lado, que é essa aqui. Então, fiquem até o final, porque ela pode ajudar a arredondar a sua leitura, tá? Então, se você escolheu o quartzo rosa, vamos ver quais são as suas cartas. Primeiro eu tenho o imperador. Depois eu tenho o 8 de paus invertido. Depois eu tenho o 2 de copas, o cavaleiro de ouros. E é interessante dizer que só para vocês eu tenho 4 cartas, em geral são 3, mas essas 2 quiseram vir juntas, então não brigamos com cartas. E como carta de oráculo eu tenho ajustes são necessários. Tá, vou deixar aqui. Quase que queimo a carta. Vou deixar aqui, depois a gente fala sobre ela. Então, o que eu vejo nessa situação para vocês é um sim, tá? Agora, vamos dar um contexto nesse sim, bem brevemente. O que eu vejo é o seguinte, vocês, no que diz respeito à pergunta que vocês fizeram, vocês assumiram o controle da situação já faz um tempo. Então... vocês tentaram, na verdade, abordar a situação a partir de uma perspectiva lógica e considerando muito aquilo que vocês queriam ter como resultado ideal para vocês, sem desconsiderar de maneira alguma o que poderia ser mais interessante para as pessoas envolvidas. No entanto, houve uma certa dificuldade da parte de vocês, porque as coisas começaram a caminhar com muita velocidade, né? E aí, o que eu vejo é que vocês mesmos relaxaram em relação ao resultado. No momento em que vocês assumiram a postura de vocês de imperador, imperatriz, imperadore, as coisas de fato começaram a caminhar muito rápido, mas isso de alguma forma gerou uma ansiedade e quase que por escolha própria, vocês resolveram ir mais devagar.
E aí o que eu vejo aqui é que tem algum tipo de relação que pode ser amorosa, pode ser algum tipo de parceria no trabalho, pode ser, mas é geralmente entre duas pessoas que acabou meio que ajudando você a lidar com a velocidade das coisas, no que diz respeito a essa questão, né? Então, o processo que eu vejo aqui é assim, você vai lá, assume o seu poder, assume o controle, assume a sua força, as coisas começam a andar rápido demais e você, de propósito, mete o pé no freio, porque fica difícil para você lidar com essas, em termos emocionais, lidar com quão velozes as coisas ficaram depois que você assumiu a iniciativa, digamos assim, e colocou uma intenção clara no que você queria. Mas existe uma relação, que pode ser até a relação a qual você está se movendo, né, em direção a qual você está se movendo, que te traz muitas vantagens e não necessariamente é uma relação amorosa, pode ser uma parceria de trabalho, até porque eu vejo que seja uma relação amorosa ou uma parceria de trabalho, no futuro todo esse processo que está acontecendo aqui vai ajudar você a ganhar novamente o fogo, a paixão por construir a sua vida material da forma que você gostaria com esse cavaleiro de ouros aqui. Então, é um pouco como se assumir a direção da situação, assumir o seu controle, tivesse sido a melhor coisa que você podia fazer naquele momento. E aí deu uma assustada, deu uma parada, mas existe uma relação que te ampara muito e no final das contas, todo esse processo vai te trazer a vai reavivar a chama no que diz respeito, não ao amor, mas a como você quer que a sua vida seja. Você vai renovar as suas esperanças em relação a como você quer que a sua vida seja em termos materiais. E aí quando vem essa carta de oráculo aqui que diz ajustes são necessários, e é a lua do terceiro quarto, né? É uma lua crescente, né? E você vê que o que a gente vê é que, na verdade, esse processo de pôr o pé na porta, assumir a liderança, em seguida dar uma ralentada na situação, porque estava um pouco ansioso demais em relação ao que poderia acontecer, encontrar essa parceria. Esse processo todo é justamente o que está te dando chance nesse momento de ter uma outra perspectiva em relação a como você pode ganhar dinheiro, como você quer que a sua casa seja. Qualquer questão material é como se pela primeira vez na vida você tivesse clareza, certeza de em que lugar você quer chegar materialmente, tá? Agora vamos ver o que a palavra força vai dizer aqui do saquinho, ó. Só para mostrar para vocês que eu tô tirando mesmo do saquinho. A palavra força de vocês é dinheiro. Olha que adequado. Então eu vejo que para a maioria de vocês, essa situação realmente tem mais a ver com uma parceria de trabalho ou não, mas também pode ser ou não. É mole. Essa situação realmente tem mais a ver com uma parceria de trabalho do que com uma parceria romântica. Mas também pode ser um parceiro romântico ou um amigo que ajude muito no sentido de te dar força. Corre atrás dos teus sonhos, sim. Você quer conseguir, não sei, uma casa diferente, porque aí você vai poder trabalhar melhor, você quer ter mais espaço, vai lá, corre atrás, que é possível, né? Então é como se a tua postura de imperador aqui tivesse amparada por esse relacionamento com um parceiro de trabalho ou com alguém da família, com algum amigo, tá? Então, por isso eu vejo um sim aqui. No final das contas, essa situação, qualquer que ela seja, vai te trazer crescimento material. Tá bom? E eu não escolho essas palavras, hein? Super legal. Se vocês gostaram, não esquece de comentar, deixar um joinha. Gosto muito de ouvir suas histórias nos comentários. O pessoal tá tímido ainda, mas faz uma diferença enorme pro canal o engajamento de vocês. Então, muito obrigada. Espero que tenha sido útil e vejo vocês no próximo vídeo. Porque agora eu vou para a leitura de quem escolheu, sem me queimar, o quartzo azul. Então, se você escolheu o grupo de cartas 2, representado pelo quartzo azul, essa é a sua leitura. E se você pulou a introdução, eu preciso dizer que nessa leitura eu estou fazendo o seguinte, eu puxo uma palavra força desse saquinho aqui, só para ajudar a arredondar a mensagem. É uma mensagem bem curtinha, então fiquem até o final para saber a mensagem completa. A primeira carta que eu tenho para vocês é o 6 de ouros invertido. Segunda carta que eu tenho para vocês é o 3 de ouros. Terceira carta que eu tenho para vocês é o enforcado.
E esse enforcado é super simpático, gente. É uma moça. E a carta de oráculo que eu tenho pra vocês, deixa eu tirar essa carta daqui, é essa aqui, Lua Nova em Escorpião. Depois a gente entra nela com mais cuidado. Vou botar aqui junto com a minha selenita. Então, olha só. Não, se bem que não, vou botar ela aqui. Essa carta diz, trabalhe seus medos. Trabalhe através de seus medos, quer dizer. Vai enfrentando o medo, passando por ele, porque é necessário nesse momento. Então, com essa configuração aqui, o que eu vejo é um talvez, tá? Desculpa. Por que um talvez? Porque nesse momento você está enfrentando os seus medos e está tentando chegar a uma nova perspectiva em relação a essa situação. É uma situação em que você teve que dar um passo atrás. Em que sentido? Um passo atrás é importante dizer que, até o nome do canal sugere isso, né? Em termos de trabalhos espirituais, movimentos espirituais e crescimento pessoal, não existe muito essa questão de eu voltei atrás na vida, eu tô fazendo a mesma coisa que eu fazia antigamente, que nem era tão boa pra mim, etc, etc. Não existe muito isso, né? Mas passo atrás aqui no sentido que se você observar que a gente tá saindo de um 6 de ouros invertido e indo para um 3 de ouros, é como se você tivesse que lidar com questões que você achasse que já estavam resolvidas, e eu vou dizer para vocês que questões estão aparecendo aqui, vocês tivessem que voltar a lidar com questões que já achavam há algum tempo que estavam resolvidas e, na verdade, não estavam no sentido de que você precisa retornar a elas, mas, ao mesmo tempo, você retorna a elas e já não é mais tão inexperiente ou tão inocente em relação a elas quando era na primeira volta. Então, é um pouco assim. Nesse momento tá difícil para você, nessa situação em que você tá pesquisando aqui, tá difícil para você encontrar o equilíbrio entre o dar e o receber. E para alguns pode estar especialmente difícil se sentir bem-sucedido. Quer dizer, você pode passar por uma sensação, e eu sinto muito por isso, de olhar ao redor e na sua vida não ver marcas de sucesso ou do sucesso que você esperava, né? Mas isso está diretamente relacionado a um desequilíbrio no dar e receber. Como é que, até que ponto você dá mais do que recebe? É um desequilíbrio que tem aparecido muito aqui nas cartas nesse momento, embora essa leitura seja atemporal, você pode bater nela a qualquer momento, mas é um desequilíbrio que está sendo, enfim, está sendo evidenciado nesse momento, principalmente da pandemia, que é o momento em que eu estou gravando o vídeo. Então, no teu caso, independentemente de quando você está assistindo esse vídeo, existe um desequilíbrio no dar e receber e pode existir uma perspectiva um tanto negativa em relação à sua vida. Você pode olhar ao redor e não ver nada que te represente, digamos assim, ou, melhor dizendo, nada que represente um esforço, nada que seja correspondente ao esforço que você já colocou nas suas situações de trabalho, de amorosas, etc. E faz com que isso se encaixe na sua situação, porque eu não sei qual foi a pergunta que você fez. Enfim, dessa situação nós partimos para o 3 de ouros, e aí esse é que é o passo atrás que você está dando. Você está voltando a entender como colabora, como participa de construções, especificamente construções materiais da área material da vida, ou seja, profissionais, ganho de dinheiro, saúde, o seu próprio conforto. Você está voltando a entender como é que você lida com as questões materiais da vida em contato com outras pessoas. Como colaborar com outros, até que ponto colocar a minha vontade ou a minha necessidade ou aquilo que é importante para mim em primeiro lugar. Como fazer isso sem fazê-lo sem chegar ao ponto de me colocar acima da vontade dos outros, quando é melhor deixar uma situação porque a colaboração não está rolando e quando é melhor seguir na situação porque na verdade ainda não deu tempo de frutificar aquilo, né? Então esse é o seu momento agora. E aí eu vejo que para você essas considerações e esse reajuste são bem difíceis. É uma coisa que vem retornando em ciclos na sua vida. De vez em quando você tem que parar para pensar no quanto dá, quanto recebe. É fracassado, né? Como que
fracassar, de como que a sua colaboração com outras pessoas permite que você cresça ou não, né? Então, essa é a questão que está envolvida na pergunta que você fez. E mudar de perspectiva em relação a isso, ter uma perspectiva mais aberta, mais iluminada, digamos assim, em relação a isso, é muito difícil para você. Então, essa carta aqui apenas reforça o que foi dito anteriormente. Você precisa trabalhar os seus medos e trabalhar através dos seus medos. Não adianta fugir do que te dá medo, que no caso aqui me parece muito ser reinventar a forma como você colabora com outras pessoas. Não adianta fugir desse problema, porque esse é um problema do tipo geladeira suja. Eu não quero limpar, não quero limpar, não quero limpar. Um belo dia eu me vejo com uma geladeira cheia de mofo, assim como um belo dia você, se não lidar com isso agora, de impor limites a outras pessoas, entender, escrever o que você realmente quer dos relacionamentos, entender que não tem problema nenhum você sair de um relacionamento se ele não está funcionando para você, que ninguém é obrigado a nada nesse sentido e que muitas vezes, né, a gente pode estar tendo uma perspectiva dramática demais em relação ao nosso papel na vida de outra pessoa. Não tem problema em ir embora, principalmente se não está funcionando para você, né? Então, e até que ponto vale a pena dar outra chance, porque às vezes a pessoa está enfraquecida naquele momento, mas de maneira geral, o que eu vejo é que essa transformação de perspectiva te assusta muito. Então, aqui eu tenho um talvez, porque a pergunta que você fez depende dessa mudança de perspectiva. Enquanto você não conseguir terminar o processo de se encontrar novamente em como você colabora com pessoas, eu não tenho como te dar um sim ou não, nem o tarô tem como te dar um sim ou não, tá bom? Bom, deixa eu ver a sua palavra que eu nem vi, porque essa leitura foi bem expressiva, mas vamos ver que palavra que sai. Nem mostrei vocês tirando da bolsinha, mas eu juro que eu tirei. Olha, a palavra-chave aqui é sexo. Então, com essa palavra-chave sexo que eu tenho aqui, é uma situação que não necessariamente você está envolvido num relacionamento sexual com outra pessoa, pode ser isso ou não, pode ser de repente para a maioria de vocês, mas sexo traz aqui a energia da atração, né? A energia, os prazeres sensoriais, como você conquista outras pessoas e o que você faz com as pessoas que você conquista, né? Pode estar falando de situações em que você está mais preocupado em conquistar a atenção de outras pessoas e por isso dá demais, do que se essas pessoas vão te fazer bem ou não. Tá bom? Bom, eu espero que tenha ajudado. Se vocês gostaram, por favor, deixa um joinha, comenta, compartilha. Principalmente comentários, porque eu adoro ler comentários. Eu já tô recebendo alguns por fora, mais por fora do canal do que aqui. Mas quando vocês comentam aqui, interagem comigo, deixam um like, ajuda muito o canal a crescer, a mensagem a chegar, né? As mensagens a chegarem a mais pessoas. E, enfim, é todo um trabalho que também me dá muita energia para seguir, tá bom? Eu vou deixar essa pedrinha aqui. Muito obrigada e até a próxima leitura. Se vocês escolheram a ametista, essa é a sua leitura, vamos a ela. Caso você tenha pulado a introdução, gostaria só de lembrar que nós estamos tirando, eu estou tirando, palavras força desse saquinho aqui, né? Para dar uma arredondada na leitura. Então, no final, fiquem até o final para vocês verem qual palavra vai sair, porque de repente ajuda a chegar a um nível de compreensão maior em relação à questão, tá? Então, a primeira carta que eu tenho para vocês é a Lua invertida. Depois eu tenho o Pajem de Copas invertido, e eu adoro essa representação, vou mostrar para vocês que é um artista começando um trabalho, né? Enfim, artistas que me entendam. Depois eu tenho a Imperatriz invertida. Depois eu tenho a Justiça invertida. E a carta de oráculo que eu tenho pra vocês, deixa eu chegar isso aqui pra lá. Não sei se vai dar pra ver, mas eu vou mostrar. A carta de oráculo que eu tenho pra vocês tava invertida, tá? Tô só mostrando pra vocês, a lua cheia em Sagitário. Veja a perspectiva mais ampla, tá? É como veja esse problema de cima. Acho que tem uma forma de dizer isso em português, mas me esqueci agora. Veja esse problema a partir de uma perspectiva mais ampla. Tenta ver ele de cima. Isso estava invertido.
O que é muito interessante, nem todos os leitores de tarô e oráculo leem esse tipo de oráculo, né? Como o Monology, que traz essas cartas aqui, o oráculo da lua. É como se fosse lualogia em português. Nem todos os leitores de cartas leem o significado quando essas cartas aparecem invertidas. Eu leio, porque inclusive eu embaralho de uma forma muito específica para que essas possibilidades realmente apareçam como elas quiserem, né? Então vamos lá. No seu caso, a sua resposta é não, tá? Mas é um não extremamente produtivo na sua vida e é importante que você entenda isso. Por que eu tô dizendo que é um não extremamente produtivo? Porque a situação que eu vejo aqui é a seguinte, você sai de uma situação em que faltava informação, faltava realmente informação para você decidir alguma coisa ou para você entender se isso seria um sim ou um não, né? Só que esse estado de obscuridade em relação a essa questão, esse estado de falta de informação, acabou atrapalhando no dia a dia a sua capacidade de dar amor a si mesmo. E especificamente por causa da representação dessa carta no deck da bruxa cotidiana, acabou impedindo também a sua capacidade de ser mais criativa, tá? Tá chegando a um ponto, quando você me faz essa pergunta, em que não só a sua capacidade de autoamor e a sua capacidade criativa estão sendo afetadas, como você está... A sua vida um pouco se transformou em busca desse sim, digamos, se transformou bastante e você já não reconhece a sua força e já não reconhece o que existe ao seu redor como meio que produto da sua vontade, da sua construção, do seu trabalho. É como um pouco uma sensação que pode ser muito desconfortável de não reconhecer a própria vida. É totalmente compreensível que você se sinta mal, irritado, injustiçado nesse momento, até porque a gente também tem a justiça ao revés. Mas por que eu disse que isso é muito positivo? Porque com essa carta aqui de veja as coisas em perspectiva ou veja o problema de cima, tente observar, assim, ter uma visão mais ampla. Como essa carta tá invertida, o que eu vejo aqui é que o seu problema é muito simples. Não simples, por favor, não tô querendo ser insensível, não simples em relação a como você sente ou o que você vai ter que fazer para resolver, mas é que, na verdade, o que tá faltando nessa situação não é necessariamente você fazer uma mudança drástica, é mais uma mudança interna. Eu sinto que você tenta justamente fazer isso aqui, né? Olhar as coisas de cima, ver a perspectiva maior, ter uma certa... Você fica tentando compreender a situação como um todo, e o que as cartas estão te pedindo para fazer aqui é não fazer isso. As cartas estão te pedindo para ficar no agora, ficar no pequenininho, ficar no que você consegue entender, mesmo que você não tenha toda a informação. Não fica lá cutucando para tentar achar a informação. Sai dessa. Fica, trabalha, opera a partir do que você sabe. Porque eu vejo que todo esse processo de perder em amor próprio, perder em criatividade e chegar ao ponto de não reconhecer a sua própria vida é muito injusto com você. Né? Na verdade, esse processo todo é uma lição em relação ao que é a real justiça. A real justiça não é justiça que funciona para todo mundo e não funciona para você. A real justiça nunca é de fato cega, porque sempre existem fatores subjetivos operando quando ela é aplicada. Então você não pode deixar a dúvida em relação a uma situação ou a falta de conhecimento em relação a uma situação te roubar a alegria de viver, te roubar da sua própria vida para onde você não reconhecê-la mais e te roubar a criatividade. Por que eu disse que é simples? É simples não que seja pouco doloroso. É simples porque o esforço todo que você está fazendo para entender, para chegar a conclusões, etc., não é necessário nesse momento. E por que é necessário, eu não sei. De repente a palavra que a gente vai tirar daqui vai dar mais uma dica. Mas o importante é que você entenda que tem certas coisas que de fato não é para saber, ou não é para saber nesse momento. Eu queria tirar lá de baixo, mas essa aqui estava pulando, não sei se vocês viram. Então, vamos ver o que é essa palavra... Falei de carta, né? Mas não é. Ó, dinheiro. Então, assim, se vocês estão perguntando em relação a um relacionamento amoroso, dinheiro pode ter algum tipo de influência, provavelmente tem algum tipo de influência nele.
tá? Em que sentido? De repente, uma pessoa ganha mais do que a outra, uma pessoa usa dinheiro como uma espécie de escudo ou arma para se defender ou para se dar bem em algumas situações. Se vocês estão perguntando sobre trabalho, o que eu vejo aqui é que falta informação em relação a como isso vai gerar recursos, mas não importa. Não importa, não é para você saber agora, não é para se concentrar nisso agora, é para se concentrar no que de fato te traz prazer nessa atividade, no que de fato te pertence, por que essa atividade tem seu número, para desvirar essa carta aqui, para voltar a ser imperatriz da própria vida, para voltar a entender o que você está construindo, o que você está parindo, né? Então, qualquer problema que você tenha perguntado de uma forma ou de outra, e aí vocês podem fazer caber a sua situação, é um problema que está relacionado à materialidade da vida, está relacionado a dinheiro, especificamente, né? Talvez um medo de não ganhar dinheiro suficiente, e aí você acaba buscando uma certeza de que o dinheiro virá, e na verdade essa certeza não é nem para você ter agora, porque se você tivesse essa certeza agora, você perderia a oportunidade de aprender uma grande lição. Primeiro, humildade em relação ao que a gente conhece ou não conhece é importante. Nem sempre dá para ver as coisas a partir de uma perspectiva mais ampla e nem sempre é para ver. E segundo, justiça só funciona se ela for justiça tanto para você quanto para as demais pessoas. Tá bom? Tipo, não se tire da equação. É mais ou menos isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixa o joinha, curte o canal, segue o canal, né? E comenta. Eu tenho recebido muitos comentários de fora, por fora dos vídeos, né? Dizendo, continua e tal, é legal e tal. Mas quando os comentários são deixados aqui, eles ajudam no engajamento do canal. Então, as mensagens acabam chegando a mais pessoas porque vocês curtiram, comentaram e engajaram, tá bom? Muito obrigada. E agora eu vou passar para a leitura de número 4 com essa Cornélia. Eu acho que é Cornélia o nome, já falei que não tinha certeza. E tô esperando vocês me dizerem aí embaixo, nos comentários. Opção número 4, sejam bem-vindos à sua leitura. Vamos ver o que as cartas vão dizer, mas se vocês pularam a introdução, só lembrando que eu vou tirar uma palavra força dessa bolsinha aqui para complementar a leitura. Tem uma que tá querendo sair, eu vou botar ela lá pra dentro. E vou fechar, e vou sacudir, só pra vocês verem. Né? Porque tem pouca carta, dá pra sacudir. Deixa eu mostrar, poucas palavras, quer dizer, as cartas que saíram pra vocês. Primeiro eu tenho, invertida, tava invertido, 6 de paus. Vou mostrar pra vocês. 6 de paus invertido, tá? Depois eu tenho o 7 de espadas. Depois eu tenho o 4 de ouros. E por último eu tenho uma carta de oráculo, do oráculo da lua, Monólogy. Nada está definido ainda. Deixa só eu olhar para ver se isso é realmente um talvez, como a carta de oráculo sugere, ou não. E também queria dizer, nesse caso especificamente, né, que eu não leio sim ou não apenas vendo qual carta está invertida e qual carta não está invertida, ou quantas estão invertidas, quantas não estão. Eu leio quantas não estão. Eu leio sim ou não a partir da narrativa das próprias cartas. Então, me dá um minutinho para me concentrar aqui. Essa é uma situação interessante. Eu vejo que a pergunta que vocês fizeram provavelmente é uma pergunta que está tentando forçar algum processo. E vocês já sabem disso. Então, a resposta aqui é não, tá? Não é talvez. E eu vou explicar para vocês como é que essa carta se encaixa nesse processo. É o seguinte. Vocês, em determinado momento no passado, meio que desistiram de insistir em uma determinada atividade da vida, um relacionamento, provavelmente aquilo que você está perguntando aqui, com tanta intensidade quanto investiam antes. E isso porque faltou força mesmo. Isso porque quando vocês se imaginavam continuando dando os mesmos passos, além de se cansarem muito, vocês imaginavam que ia chegar um ponto em que vocês iam ter que defender as suas ideias acirradamente, assumir conflitos em relação aos outros que de repente não estavam prontos para assumir. Então vocês preferiram ver o que tinha, ver o que tinha de interessante que você ainda podia aproveitar, que vocês ainda podiam aproveitar dessa situação e
chutar o balde, né? Não, e saindo de mansinho, mais do que chutar o balde da situação, levando aquilo que era importante para vocês. Ou seja, é uma atitude meio assim, quase como quando um casal se separa. E aí você fala, tá, a separação é horrível, mas não tem outro jeito, então eu vou pegar minhas espadas favoritas, meus livros favoritos da estante, e vou levar comigo e pelo menos ser feliz, porque consegui levar meus livros. Claro que não precisa ser um casamento, tá? Pode ser qualquer situação em que você tenha essa sensação, olha, se eu seguir nesse caminho, eu vou acabar chegando a um ponto em que eu vou ter que ser muito agressiva, eu vou ter que insistir muito numa determinada versão minha da verdade, e eu já tô vendo que isso não vai cheirar bem, então eu prefiro pegar o que ainda sobrou de bom e ir seguindo o meu próprio caminho. Só que o problema é que apesar de você já ter saído da situação, você continua muito apegado a ela. Você está tentando se desapegar, né? E essa carta aqui, se você até observar a postura dessa mulher, né? Ela tá apegada aos bens aqui, né? É uma carta de estrutura. Mas ela invertida, especialmente nesse jogo, tá me dizendo que você tá muito ainda apegado ao que poderia ter sido. Ou, de repente, alguns de vocês estão pensando, nossa, essa situação aqui, na verdade, é porque eu decidi ir embora, porque eu não fui forte o suficiente para enfrentar os conflitos que precisavam ser enfrentados, que eu acabei. Enfim, eu não sei dizer se eu tivesse ficado e insistido mais, se a coisa teria dado certo. E o que vocês não estão percebendo é que é justamente a insistência de vocês com essa lua mutável aqui. É justamente a insistência de vocês nesse processo, nessa jornada, em forçar uma coisa que vocês corretamente perceberam que não estava mais funcionando. No caso, a atitude de enfim, tentar ver o que ainda dava para carregar consigo e deixar a situação para trás foi a melhor atitude que vocês poderiam ter tido. E vocês vieram aqui hoje para fazer uma pergunta para ver se de repente ainda não dava para mudar a situação sem vocês necessariamente terem de voltar a ela. Então, a melhor coisa que eu posso dizer para vocês com todo o carinho do mundo é assim, olha, de repente vocês nem vão gostar da resposta que eu vou dar, mas eu só falo o que eu vejo nas cartas, juro para vocês. Essa situação é um não, porque o próprio fato de você estar fazendo essa pergunta significa que você está indo contra o que você já sabe que é o correto para você nessa situação. Você saiu da situação e procurou ver ainda as vantagens de ter participado e, sei lá, tirar alguma coisa disso, o mínimo que você podia tirar ali, o máximo que você podia tirar, melhor dizendo, e partiu para outra, porque não funcionava. Hoje em dia, se você olhar para trás e se você realmente quiser, por exemplo, reverter a situação e dar outra chance à pessoa, ou dar outra chance ao projeto, ou voltar de alguma forma e começar do zero, você mesmo não se sente nem, sabe, confortável se imaginando de novo nessa situação. Então, o que está acontecendo aqui é uma questão de apego. Como se fossem fases do luto, de uma perda, né? Tem uma fase em que a gente fica tentando barganhar com o universo, dizendo assim, não sei nem se barganha é a melhor palavra, mas a gente fica tentando dizer para si mesmo que de repente vai que acontece um milagre e tudo muda, sem eu necessariamente ter que me esforçar. Porque voltar, eu não quero voltar. Aqui eu sei que eu tô melhor, mas eu ainda tô sofrendo muito eu ainda tô muito apegado a essa situação. Então, o tarô tá dando um leve esporrinho, tá? Desculpa. Ai, gente, não deixa eu fechar, não. O tarô tá dando um leve esporrinho, dizendo assim, com toda a compreensão do mundo, porque essa situação é muito difícil, vive o sentimento que você tiver que viver, de tristeza, de luto, etc. Mas para de considerar se seria melhor voltar, porque você já sabe que não seria. Para de considerar de se colocar para baixo e achar que você tomou a decisão errada. Mostrando aqui que eu estou pegando de dentro da bolsinha a palavra-chave. Vocês não acharem que eu tô. Vamos ver o que vai sair. Drogas. Por favor, não encarem isso literalmente. Talvez para alguns de vocês possa ser mesmo um caso de dependência química a algum tipo de droga, e aí eu não preciso dizer mais nada, né?
Vocês conseguiram sair dessa situação. E claro, é muito, muito, muito difícil. Mas não tem retorno. Não tem retorno. Agora, drogas não necessariamente se refere a químicos, né? A qualquer tipo de droga que altere a consciência, nada disso. Mas se refere a qualquer tipo de situação que funcione para você de forma compulsiva, a qual você estivesse viciado, né? Então, bate muito com o contexto que eu estou explicando aqui, que é essa história de você sabe que por mais gostoso que fosse, era um vício. Você sabe que por mais gostoso que fosse, mesmo que você não entendesse como um vício, era compulsivo. Te impedia de fazer outras coisas na vida. Então não adianta tentar forçar uma resposta positiva em relação a essa situação, porque de fato foi melhor para você sair. O que não significa que agora você não esteja sofrendo. Uma crença que a gente tem muito complicada às vezes é de que se eu tomei a decisão adequada, eu não sofreria. Só que nós somos seres de hábitos, né? Então, se a situação que você está abandonando está no nível das drogas, literalmente ou não, está no nível do vício, óbvio que você vai sentir falta. Não é porque você está sentindo falta que isso significa que essa situação, no fundo, funcionava para você. Tá bom? Bom, eu espero que essa mensagem tenha ajudado. Força aí no trajeto. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar um joinha, de comentar, porque o engajamento aqui no canal me ajuda muito a fazer com que esses vídeos cheguem a ainda mais pessoas, tá bom? E obrigada por assistirem até o final. Agora a gente vai para a leitura de quem escolheu a Pedra da Lua. Então, se você escolheu a Pedra da Lua ou a leitura de número 6, eu já estou me perdendo aqui nas leituras, vamos ver o que as suas cartas dizem. Eu queria só lembrar, caso você tenha pulado a introdução, que eu tenho uma bolsinha com palavras-chave que de repente vão dar uma indicação a mais em relação à sua situação e de repente ajudar a gente a fechar a ideia, compreender melhor esse contexto aqui. Então fiquem até o final para ver, tá? As cartas que eu tenho para vocês são o 4 de ouros, eu tenho o Rei de ouros, eu tenho a Imperatriz invertida, a segunda vez que ela aparece nessa leitura, só que apareceu para outro grupo e de outro deck. Rei de ouros também já apareceu. Muita gente pensando em dinheiro, abundância, né? E eu tenho uma carta de oráculo invertida, vou mostrar para vocês em pé, que é a Lua Nova em Libra. Um novo ciclo romântico começa. Só que, gente, eu já expliquei isso aqui para outros grupos, eu leio a inversão das cartas de oráculo, desse oráculo especificamente, porque elas me dizem muito, tá? Então, deixa eu me concentrar aqui um pouquinho para ver se se a sua jogada traz um sim ou não. Eu também não leio sim ou não, baseando-me apenas no fato das cartas estarem invertidas ou em pé, eu tento ver a narrativa, então... Oba, 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 minha gente, temos a primeira jogada polêmica do sim, não, talvez. É o seguinte, eu tenho dois ciclos completamente diferentes aqui, e dependendo de quem está assistindo, eles podem se relacionar de maneiras também diferentes. Então, o que eu tenho aqui é o seguinte, se você está perguntando por alguma situação que seja relacionada a trabalho, eu vejo que o seu apego a algum relacionamento amoroso tem trazido muitas dificuldades a esse trabalho. E você já tem percebido isso. Você tem percebido que, por conta do seu apego, do seu nível de apego a esse relacionamento amoroso, você não consegue sair do 4 de ouros e chegar ao Rei de ouros, né? Ou seja, você não consegue pensar no que seria mais interessante para sua vida financeira nesse momento e para sua vida material de forma geral. É como se tivesse uma outra prioridade. Mas essa prioridade, ela já começou a ser questionada, já começou a talvez deixar de ser tão prioritária assim. E nesse caso, essa prioridade está falando de um relacionamento amoroso. Por que eu digo isso? Porque eu tenho aqui um novo ciclo romântico começa invertido, né? Por isso que eu gosto de ler essas cartas invertidas também. Então, o que eu vejo aqui se você está perguntando por uma situação profissional, essa situação profissional recebe um sim, vai avançar sim, se você conseguir, ou assim que você conseguir,
repriorizar as suas questões românticas, porque tem alguma situação romântica que meio que se coloca entre você e o sucesso material que você deseja obter nesse momento. Agora, se você ficou comigo até este ponto, se você está perguntando em relação a uma situação romântica, essa relação aqui se inverte. E se inverte de que maneira? Eu passo a ter um não, porque essa situação romântica está no caminho daquilo que você precisa manifestar materialmente na sua vida. Então, no fundo é a mesma história, mas se você está perguntando sobre uma relação romântica, essa relação romântica não vai adiante justamente porque ela realmente está impedindo, ou pode ser um interesse romântico, mas enfim, está impedindo o seu progresso em termos materiais, é não compatível. Não entenda isso como uma questão de julgamento em relação à pessoa ou julgamento em relação a relação em si, né? Não é que a relação tenha de ser ruim ou tenha de ser abusiva ou nada disso. Não gosto muito desses termos dramáticos, a menos que as cartas de fato sugiram isso, né? Mas o que eu tô vendo aqui é o seguinte: independentemente de como essa relação funciona, existe uma incompatibilidade entre essa relação e aquilo que você deseja manifestar no mundo em termos materiais. E você já sabe disso. Então, se há alguma pergunta no sentido de essa relação, e aí a relação provavelmente é romântica, mas pode ser um interesse em uma pessoa específica, ou, por exemplo, pode ser uma situação de sempre querer fazer parcerias com uma pessoa porque ela é muito sua amiga, mas você já sabe que tem uma incompatibilidade de talentos, de visões de vida, de inspiração, e que o fato de você estar sempre considerando essa amizade em primeiro lugar te impede de realmente se tornar uma pessoa que consegue organizar a sua vida de forma produtiva materialmente para você. Por isso que eu digo, se você perguntou por uma relação, essa relação não avança. Então tem um não aqui. Um novo ciclo romântico, em qualquer dos casos, não começa. Porque essa relação tá e você provavelmente já sabe disso, se você chegou até aqui, tá num lugar de realmente te impedir, tá? Entenda essa relação como você quiser. Pode ser uma relação de família, uma relação com seus amigos, enfim, é um relacionamento com outros seres humanos ou com outro ser humano, que você já sabe que tá no lugar, enfim, tá tomando espaço e energia da sua manifestação de riqueza, porque te coloca numa energia de apego, né? É o apego à relação que não permite que as outras coisas avancem quando há uma incompatibilidade evidente. Se você está perguntando sobre uma questão profissional, então é um sim. Porque assim que você conseguir reajustar o nível de prioridade que essa relação tem emocionalmente para você, ou mesmo romper a relação, então você vai sair dessa energia de apego, vai deixar de dar tanta energia a esse relacionamento e vai poder colocar energia no que realmente te faz crescer. Agora vamos ver que palavra que você vai tirar. Tô mostrando aqui só pra vocês verem que eu de fato tiro a palavra na hora. Não sei qual palavra vai sair. Vamos ver aqui. Comida. Comida. Espero que dê pra ler. Pois é. A comida, eu já disse isso para os outros grupos, não precisa encarar essa palavra, enfim, literalmente, ela não vai ficar em pé aqui. Não precisa encarar a palavra comida literalmente, principalmente nessa situação que eu vejo que, lógico que vocês conhecendo a vida de vocês podem já ter feito uma associação aí, como é que comida entra nessa história. Mas o que eu vejo aqui é que você precisa repensar as formas a partir das quais você se alimenta na vida, de maneira geral, né? De que pessoas, de que relações você se alimenta. Tudo que entra na sua vida ganha logo um espaço, uma prioridade, enfim, você doa energia desmedida a qualquer coisa que entre na sua vida sem pensar se realmente há compatibilidade, se aquilo é pra você, né, ou não. Então, essa comida fala da necessidade de saber do que você se alimenta, até em termos de que tipo de série, a que tipo de série você está assistindo, que tipo de filme você está assistindo, com o que você perde seu tempo, né? Quais são as atividades que você faz? Acho que vocês estão ouvindo meu gatinho no fundo pedindo atenção. Mas quais são as atividades que vocês fazem
que você faz que na verdade são junk food, que são comida que não alimenta, né? Que não trazem a sensação de alimento para a alma e para o seu espírito, né? E aí, nas situações que eu estava falando antes, né, considerando essas situações, eu vejo de forma bem evidente que existe uma relação na sua vida que não te alimenta. E é essa relação que precisa ser repensada. Então, um novo ciclo romântico com essa relação não começa, não começará. Você pode até atrasar por estar apegado a essa situação, mas isso não tem futuro, tá? No sentido de que não é nem porque não tem futuro, já disse isso, vou dizer de novo, porque a pessoa seja ruim, a relação em si seja ruim, mas é porque não é o seu momento e não há compatibilidade com aquilo que você pretende produzir materialmente na sua vida. Tá bom? Finalmente ficou em pé a comida para fechar esse jogo de maneira bacana. Então, assim, desejo toda a força do mundo para vocês nesse processo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um joinha, dar uma curtida, enfim, salvar o vídeo, se inscrever no canal, porque eu tenho recebido alguns feedbacks bem bacanas de pessoas aqui por fora do canal, que assistem aos vídeos, mas toda vez que vocês interagem aqui, eu sei que pode ser chato, mas ajuda muito esses vídeos a chegarem a mais pessoas. Então, esse é meu principal objetivo aqui, que mais gente tenha acesso às mensagens que de repente vão ajudá-las a resolver questões na própria vida, tá? Muito obrigada e agora eu vou passar para a leitura de número 6. Já tô me perdendo no número das leituras, mas enfim, seguiremos. Vamos lá. Se vocês escolheram a Pedra do Sol, tenho quase certeza de que é a Pedra do Sol, é uma pedra muito linda. E se vocês sabem o nome real da pedra, se não for Pedra do Sol, escrevam para mim nos comentários. Mas se vocês escolheram essa pedra aqui, essa é a sua leitura. Vamos ver o que as cartas dizem. Eu só preciso rapidamente lembrar, caso vocês tenham pulado a introdução, de que no final da jogada eu vou tirar uma palavra-chave desse saquinho que eu considero mágico. E seria interessante se vocês ficassem até o final para ver, porque essas palavras servem para trazer um fechamento e, de repente, um nível de especificidade maior para a leitura, tá? Então, fiquem ligados. A primeira carta que eu tenho para vocês é o louco ou bobo invertido. Depois eu tenho o cavaleiro de paus. Depois eu tenho o 4 de espadas. Tá bem equilibrada essa energia aqui, embora eu esteja pressentindo que o processo não é fácil para você. Vamos ver, não vamos nos adiantar. Depois eu tenho o 2 de ouros. Desculpa, o 2 de copas. Desculpa. E como carta de oráculo, eu tenho: não deixe que seu passado te prenda ou te segure. Tá? Bom. Vamos ver. Gente, eu tive que parar. Eu tive que parar porque vocês devem ter percebido que o meu gatinho tava miando aqui, insistindo que eu abrisse a porta pra ele. Mas voltando, eu tenho uma ótima notícia. Essa pergunta que vocês fizeram vai receber um sim. Por quê? Tem toda uma história aqui. Em primeiro lugar, é um processo que você começou de forma muito animada e talvez um pouquinho sem pensar as consequências, né? É um processo que foi muito rápido, foi muito apaixonado, seja o que for que você esteja perguntando. E não necessariamente você conseguiu visualizar, foi mais pelo coração, pela energia, pelo fogo da coisa. Não necessariamente você conseguiu visualizar o que seria necessário para que as coisas de fato fossem à frente, frutificassem, etc. Então, se você reparar, esse cavaleiro de paus aqui, ele tá olhando pro bobo invertido, né? E agora você pode ter chegado a um momento em que você
esteja se sentindo um tanto quanto inconsequente, justamente por não ter pesado os prós e os contras. Mas o que você não sabe é que, independentemente do que você tenha perguntado, está tudo bem. Você só está cansado, porque realmente não tinha como prever que tanta energia seria necessária, que tanto movimento viria para sua vida, que tantas coisas, de repente, que até te deixa um pouco assoberbade, né? Que tantas coisas aconteceriam ao mesmo tempo. Mas, enfim, você tinha como prever porque foi um começo muito apaixonado, mas ao mesmo tempo você não sabia exatamente o que ia acontecer. Então agora você se sente um pouco cansado, um pouco... Será que eu vou ter pique, eu vou ter fôlego para seguir nesse processo até o final? Vai sim, o resultado vai ser excelente. Com essa carta aqui dizendo que você não pode deixar que o passado te prenda, uma das coisas indicadas é que você não precisa ter medo de ter sido muito impulsivo, não ter considerado as consequências, ter sido um pouco... tem uma palavra para isso, mas me fugiu. Inconsequente, né? Já falei aqui. Não é nada disso. Tudo bem, começou um pouco rápido demais, mas você de fato precisava seguir nessa direção, não tinha outro jeito. Ia acontecer sim ou sim. Não é uma situação em que você, como você pode estar pensando de vez em quando, sabe, abocanhou mais do que poderia dar conta no futuro. Não é uma situação de muita areia para o seu caminhãozinho. Se for, então, um relacionamento amoroso sobre o qual você está perguntando, fica até mais clara a analogia. Mas mesmo que seja uma situação de trabalho... Não, você dá conta, você super dá conta. Eu sei que foi rápido demais, dá um medinho. Será que eu pensei isso direito agora que eu tô cansada? Não. Na verdade, o que você precisa fazer é descansar. Porque é quase que uma lição em descanso aqui. Tudo bem, não é porque a coisa é boa, não é porque a coisa é apaixonada que eu preciso estar 24 horas, sabe? 24 horas por dia, 7 dias por semana voltada para essa coisa. De vez em quando você precisa dar uma parada. E esse é o momento que eu vejo aqui. Porque no final, a conclusão que eu tenho você vai consolidar um relacionamento, uma parceria. Com certeza tem outra pessoa envolvida, mas assim, pode ser um relacionamento, pode ser uma amizade, pode ser uma parceria de trabalho, que vai ser muito frutífera na sua vida. É essa parceria aqui que vai dar início a possibilidades de construção na sua vida que você nem sonhava, sabe? Com as quais você nem sonha hoje, pra falar a verdade. Então, não precisa ficar sentindo que abocanhou mais do que daria conta, não. Na verdade, você tá num caminho ótimo, você só precisa aprender a descansar, né? E esse é um sim bem evidente. Tudo vai dar certo, só não fique apavorado com a velocidade das coisas. Tá tudo bem, né? Vamos ver que palavra que vocês vão tirar, palavra-chave para essa situação. Dinheiro de novo, gente. Muitas pessoas relacionadas ao dinheiro entram em foco. Dinheiro. É isso aí. Eu vejo que para a maioria de vocês, essa é uma situação relacionada ao trabalho, relacionada à carreira, uma situação profissional, né? E aí agora chegou a um ponto em que vocês pensam, nossa, será que eu realmente devia ter me metido nessa? Não porque as coisas estejam necessariamente dando errado, mas porque tá dando um certo trabalho, porque tem um certo tempo de espera, porque você precisa ter paciência, etc. Então, essas cartas estão falando, sim, você vai conseguir o que você quer, você vai estabelecer parcerias sólidas. E se essa for uma situação financeira, eu vejo que talvez ela exija recursos materiais que você não está acostumada a dar. Por exemplo, não precisa nem querer falar, nesse caso aqui especificamente, não necessariamente está falando de que, sei lá, a pessoa em que você está interessado tem mais dinheiro do que você. Pode ser, ou vice-versa, né? Você tem mais dinheiro que a pessoa, gera algum conflito e tal. Pode ser, mas o que eu mais vejo aqui é uma questão em que os seus recursos materiais para abrir espaço para essa relação, às vezes você tem um pouco de medo de não dar conta, né? De repente você tá com uma pessoa e tá pensando, dou o próximo passo, caso, e aí tá com um pouco de medo de estar indo rápido demais e não ter recursos depois para bancar o casamento, para cumprir com a sua parte nos acordos financeiros. Ou é uma parceria profissional, você tem o mesmo medo. Ou um novo emprego e você sente, nossa, de repente eu realmente agora achei que tinha condição de fazer isso, mas agora eu tô com aquele medinho de
sabe, pós-entrevista passei, será que eu dou conta do trabalho? Ou estamos avançando aqui nesse relacionamento, será que eu dou conta de realmente ter a família que eu quero? Ou ir para casa que eu quero? Ou me mudar junto com essa pessoa? É alguma coisa muito material. Não precisa ter medo, essa parceria tá escrita, tá? Isso aqui tá escrito, tá previsto, vai acontecer. É super sim, vai dar certo. E caso você não esteja perguntando diretamente sobre uma parceria, vai ter uma parceria que vai aparecer, que está escrita e que vai te ajudar nesse processo. É só não arredar pé, tá bom? Eu espero que essa leitura tenha ajudado. Caso vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar um joinha aí embaixo no vídeo, se inscrever no canal, esse tipo de coisa, comentar, porque isso ajuda muito o trabalho. Qualquer engajamento que vocês tragam para cá, pro YouTube, faz com que esses vídeos sejam vistos por mais pessoas. Então, faz muita diferença, vocês não têm noção. Tá bom? Muito obrigada. E agora eu vou passar para quem escolheu a leitura 7 ou a leitura da hematita. Não sei por que o meu foco, gente, tá mudando tanto, eu tô vendo. Não sei se isso vai pro vídeo final, mas acho que sim, e peço desculpas adiantadamente. Vamos ver o que as cartas de vocês vão trazer. Queria só lembrar, caso vocês tenham pulado a introdução, que eu vou tirar uma palavra-chave dessa bolsinha que eu considero mágica. Ai, meu Deus. Tem uma palavra que pulou quando eu tava mostrando pra vocês. Então, em vez de tirar no final, eu vou deixar ela aqui. E aí, eu sempre dou esse aviso no início, caso vocês tenham pulado a introdução, porque eu acho que essa palavra é muito de vocês, né? Porque ela pulou da bolsa. Enfim, fiquem até o final, porque essa palavra traz algum tipo de fechamento, algum tipo de compreensão mais aprofundada ou mais específica em relação à sua situação. Primeira carta que eu tenho pra você é o Cavaleiro de Espadas. Adoro essa carta. Invertido. Depois eu tenho o 10 de paus. Depois eu tenho o 10 de ouros invertido. E finalmente eu tenho como carta de oráculo: conclusões são possíveis neste momento. Eclipse da lua cheia. Conclusões são possíveis nesse momento. Melhor traduzindo ainda, conclusões estão a seu alcance nesse momento. Deixa eu me concentrar aqui um pouquinho, porque eu não leio sim ou não, como algumas outras oraculistas fazem, não acho que tem nada de errado com isso, mas algumas oraculistas vêm só, eu tenho 2 cartas para cima, 2 cartas para baixo, então talvez. Eu tenho mais para cima, então, mas e eu realmente sigo a narrativa das cartas, tá? Então, para vocês o que eu vejo aqui nesse processo é um não, tá? E é um não que me parece bem evidente aqui, mas é um não que também é bastante positivo. Primeiro que eu tô vendo que quase todos vocês que estão aqui nessa leitura estão só procurando uma confirmação do não. Vocês meio que já sabem. Com essa carta aqui, conclusões estão a seu alcance, né? Mas vamos aprofundar um pouquinho mais nesse tema. O que eu vejo aqui com esse cavaleiro de espadas invertido é que existe alguma situação que vocês começaram na vida de vocês e começaram de um lugar muito enérgico, muito enfático, muito, enfim, realmente dedicados à situação e dando tudo de si, mas um tanto quanto nebuloso no que diz respeito à parte lógica. É um pouco como se vocês tivessem começado isso querendo provar para si mesmos que a pura força da intensidade do querer ia dar conta de transformar esse não em sim, sabe? Então é um pouco uma batalha que você escolhe quando a causa já tá meio perdida desde o início. E isso levou você a uma situação de extrema exaustão. Esse ciclo graças por isso, né? Esse ciclo tá terminando agora, eu posso dizer isso para vocês. Vocês já sabem que não dá para continuar da forma que está. Porque com esse 10 de ouros, desculpa, esse 10 de copas invertido aqui, eu vejo que na hora de começar e de dizer assim,
eu quero isso, eu vou me meter nisso, eu realmente vou me envolver com isso, vocês não consideraram o que vocês amam na vida, ou o que faz vocês se sentirem bem, o seu próprio conforto para alguns de vocês. Vocês não consideraram a si mesmos e não consideraram o que realmente traria conforto para a alma de vocês, o que realmente faria com que a alma de vocês se sentisse abraçada, faria com que vocês se sentissem abraçados, né? Então foi meio uma decisão impulsiva, mas às vezes decisões que vêm com esse tipo de energia são ótimas, né? Às vezes a gente precisa sacudir uma poeira e começar as coisas, não importa se elas parecem muito bem detalhadas, definidas ou não. No caso de vocês, o que eu vejo é que vocês até já sabiam que ia ser muito difícil, mas por algum motivo, provavelmente um encalacre do passado, vocês decidiram insistir de qualquer maneira. E aí, nessa de insistir, vocês acabaram se esquecendo de si mesmos. E se esquecendo, eu vejo aqui até do que faz vocês felizes, sabe? É uma situação em que a gente fica tão teimoso em provar que consegue, por pura força de vontade, vencer qualquer barreira, que a gente acaba exausto e sem capacidade de curtir nada, sem capacidade de celebrar a própria vida. Então, eu vejo que se vocês escolheram essas cartas, vocês mesmos já chegaram a essa conclusão e estão só confirmando que isso é um não. Agora vamos ver qual foi a palavra que caiu da bolsa? Dinheiro. Tá, dinheiro. Então, para muitos de vocês, eu vejo que essa situação pode se referir à escolha de um trabalho, de um projeto. Não necessariamente precisa ser um projeto para ganhar dinheiro, ou pode ser, por exemplo, uma iniciativa própria que vocês tiveram, que você, sabe, tinha algum horizonte assim de que um dia isso vai dar dinheiro, ou isso vai ajudar outras pessoas, e aí talvez um dia dê dinheiro. E nesse caso, oposto da opção anterior, vocês realmente mastigaram, abocanharam mais do que conseguem dar conta. É muita areia para o caminhãozinho de vocês. Isso não quer dizer que vocês não sejam capazes de até voltar a esse tipo de projeto ou a esse tipo de relacionamento, caso vocês estejam perguntando sobre um relacionamento no futuro. A questão é, a pessoa que vocês são agora não é uma pessoa que seria feliz fazendo esse tipo de coisa, né? E vocês se esqueceram disso completamente. Virou uma questão pessoal conseguir fazer isso chegar até o fim. É uma conclusão aqui mesmo, que vocês meio que já estão chegando, é uma conclusão que já está disponível. Então vejo que para a maior parte de vocês vieram para essa leitura só para confirmar. E caso se trate de um relacionamento, eu vejo que questões relacionadas a dinheiro têm se tornado cada vez mais pesadas. E você já sabia que seria assim. Então vou dar só um exemplo, faz com que isso se adapte à sua situação, mas é só para deixar um pouco mais evidente aqui do que eu tô falando. Vocês podem, por exemplo, ter entrado num casamento, num relacionamento com uma pessoa que não tinha, que ainda não era financeiramente independente. E aí alguma coisa já dizia que aquela pessoa, enfim, podia dar trabalho, né? Porque você é financeiramente independente, a pessoa não. Pode inclusive ser vice-versa, né? Mas havia um desequilíbrio aí em termos de independência financeira e agora isso está pesando. Mas você investiu, você quis, e ok, você aprendeu uma lição valiosa com isso. A lição de que não é possível deixar o seu conforto e a sua qualidade de vida para trás, mesmo que a palavra envolvida seja amor, tá? É mais ou menos isso que eu tenho para vocês. Eu espero que tenha ajudado, que tenha trazido a confirmação, a calma, a paz de espírito que vocês estiveram buscando aqui. E se vocês gostaram do vídeo, não se esquece de deixar um joinha, um comentário, porque qualquer engajamento que vocês tenham aqui comigo ajuda os meus vídeos a chegarem a mais pessoas, que é o objetivo desse canal. Faz uma diferença enorme quando eu tenho um like, um engajamento, alguém salva um vídeo. O YouTube distribui mais, o algoritmo do YouTube distribui mais porque o vídeo está sendo mais visualizado e gerando mais engajamento, tá bom? Muito obrigada. E agora eu vou passar para a leitura final de quem escolheu esse olho de tigre maravilhoso, desbonde de pedra. Aqui.
Bom, eu vou ver que cartas eu tenho aqui pra vocês, mas só queria lembrar que no final eu vou escolher uma palavra. Tem algumas palavras aqui dentro desse saquinho mágico, eu tô misturando um pouco. Eu vou escolher uma palavra daqui para trazer um fechamento maior e talvez um nível de especificidade maior para a leitura de vocês. Então, fiquem até o final, tá? Primeira carta que eu tenho para vocês é o carro. Segunda carta que eu tenho para vocês é o Ás de Paus. Terceira carta que eu tenho para vocês é o Enforcado invertido. E como carta de oráculo eu tenho você é bom o suficiente. Você é boa o suficiente. Lua cheia em Virgem. Gente, isso é um sim. E é um sim tão simples e tão maravilhoso que chega a me dar uma emoção aqui. Eu vejo que vocês são pessoas extremamente organizadas, extremamente cheias de, enfim, de amor pela vida, de vontade, de garra, de paixão por tudo aquilo que vocês desejam empreender. Pode ser em termos de relacionamento, em termos de projeto. E nem sempre vocês percebem isso, mas vocês estão começando a perceber. Então, no passado, com esse carro aqui, vocês deram um ritmo à sua vida, a vida de vocês é muito especial. Vocês realmente tiveram que passar por um processo difícil de entender como vocês queriam que a vida de vocês fosse. E nessa situação específica a que você está perguntando, às vezes pode rolar alguma dúvida em termos de se é uma situação que realmente que é a melhor situação a partir, né, em que você poderia estar nesse momento, se você tomou a decisão certa, se falta algum ajuste. E essas cartas, nossa, me dá até um alívio. Essas cartas, elas estão dizendo que não. Você está, sim, na situação certa. Você está, sim, vendo as coisas a partir de uma perspectiva correta no que diz respeito a essa pergunta. Isso que você está fazendo, ou isso sobre o que você está perguntando, é iluminado. Isso que você está fazendo, os insights que você tem em relação a essa pergunta, eles vêm de outros reinos. Você está sendo guiado, está sendo protegido. Nessa sua busca por confirmação aqui em tudo que diz respeito a essa pergunta. A única coisa que falta é você realmente mudar de perspectiva em relação a como você mesmo se vê. De repente você passou por um trauma, tentou até fazer isso que está sendo sugerido pela sua pergunta outras vezes e não deu certo, e agora está tentando de novo, de vez em quando bate aquela insegurança do tipo, será que dessa vez eu vou conseguir? Mas você é outra pessoa. Seja lá qual for a sua pergunta, você tem total condição de fazer isso funcionar para você, essa situação funcionar para você. Vai dar certo, sim. A única coisa que falta, e não é nem para dar certo, é para você conseguir aproveitar o processo, porque dar certo vai dar certo de qualquer maneira. Mas a única coisa que falta enfim, desculpa, vai ser um sim de qualquer maneira, tá? Mas a única coisa que falta é você repensar a forma como você vê a si mesmo. Tudo o que acontecer de bom na sua vida agora acontece porque você de fato trabalha muito, colocou sua cabeça no lugar, ouviu um chamado, ouviu sinais até do seu próprio corpo, do seu eu maior, ouviu sinais espirituais, está atento ao que está acontecendo no mundo, tem uma clareza de mente muito grande e agora só falta você mesmo mudar de perspectiva em relação a isso, entender a pessoa poderosa, organizada, bondosa, generosa que você é, tá? Então assim, uma leitura muito linda. Agora vamos ver qual é a palavra força que vai sair. Eu realmente fiquei emocionada aqui porque as outras leituras traziam questões um pouco mais complexas ou duras, e essa é uma leitura muito de vai que vai dar certo. Não mostrei pra vocês que eu tava embaralhando ali e tal. A palavra de vocês é comida. Então, não entendam essa comida como comida... Desculpa. Não entendam essa comida de forma literal.
Claro que para alguns de vocês pode até estar indicando que essa questão que você fez é sobre uma questão realmente de alimentação, que tipo de alimentos eu vou comer, de repente você está passando por uma fase complicada na vida de estar doente, e aí precisar repensar a sua alimentação e está começando a fazer isso, não sabe se está no caminho certo. Enfim, toda a confirmação de que sim, tá? Mas comida aqui nesse caso pode ser entendida também como a forma como você se alimenta de maneira geral, de informações, de relações com outras pessoas. O que entra em você em termos de alimento espiritual também. Então, essa carta está falando sobre uma situação em que você precisa muito pensar sobre o que você consumiria, tanto em termos de séries, como eu estava falando para outro grupo, né, que também saiu comida, tanto em termos de séries, quanto em termos de conversa, bate-papo, temas que realmente fazem com que você se sinta bom o suficiente, ou boa o suficiente, né? Como consome? O que consome? Por que consome? Como as coisas que você consome, tanto em termos de informação quanto amizade, conversa, hábitos, como isso te alimenta espiritualmente? Porque a única coisa, sinceramente, que está faltando aqui é mudar de perspectiva em relação a si mesmo. É um negócio tão certo esse sim, é um negócio tão certo a sua vitória, faz com que isso se encaixe na sua situação, que você vai conseguir a vitória e vai conseguir o sim, mesmo que você não mude de perspectiva. O que as cartas estão gritando aqui é: gente, por que você não mudaria de perspectiva? Se você não mudar, você vai ficar sofrendo, mesmo com a sua vitória, e não vai entender que tudo isso é fruto do seu trabalho, que você é bom o suficiente sim, que você, sabe, tá no topo do seu jogo. E a pedra que você escolheu foi o olho de tigre. Ou seja, é uma carta de proteção, é o que esse Ás de Paus está trazendo aqui. Essa paixão que você teve por reorganizar a sua vida, tomar essa nova iniciativa e todo o processo que você vem construindo até esse momento em relação a essa pergunta, tudo isso está protegido, não foi à toa. Você ouviu os sinais, você está em sintonia com o universo. Então, pensar sobre o que você se alimenta, porque agora tem algumas coisas na sua vida, provavelmente, que tiram energia de um processo que poderia estar super, super interessante, divertido e prazeroso. Tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, não se esquece de deixar um joinha, de curtir o vídeo, de compartilhar o vídeo, de comentar, porque esse tipo de engajamento faz com que o YouTube distribua mais o vídeo e que outras pessoas possam